Boa noite. Boa noite. Delação do doleiro Funaro vai ser incluída no inquérito sobre Temer e o decreto dos portos. A investigação apura vantagens indevidas ao presidente e pode levar a uma terceira denúncia. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, é transferido para cumprir pena no Paraná. E você vai ver um balanço sobre os políticos e empresários que continuam na cadeia. Suspeitos de integrar o PCC são presos na Grande São Paulo e no interior do estado. A operação apreendeu 2 toneladas de drogas, armas, munições e documentos. Uma tradição em queda. Cada vez menos gente se interessa em tirar carteira de motorista. Entre os motivos, os altos custos em tempos de crise e as facilidades dos aplicativos. Trump cede às pressões e proíbe a separação de pais e filhos na fronteira com o México. A ação contra imigrantes ilegais enjaulava as crianças sozinhas, inclusive dezenas de brasileiras. As notícias da Copa. Neymar treina normalmente e deve jogar na sexta-feira. O Uruguai vence mais uma e garante a classificação junto com a Rússia. O Jornal da Gazeta volta logo depois do intervalo com essas e outras notícias. Até já! Guarujá Goldens, um novo conceito de empreendimento no litoral. Uma experiência de conforto e bem-estar para a sua família. Vista deslumbrante no melhor do Guarujá. Um resort 6 estrelas para toda a sua vida. Desconto de 15% até 30/4/2018. Guarujá Goldens, para você. Get to hear me now. Tigo 2, agora com câmbio automático de última geração. Tigo 2 automático, a imprensa elogia, o test drive convence. Caoa Sherry. Pancadão Veste Casa. As mantas voltaram com tudo. É pra balançar as lojas. Manta casal por apenas R$19,99 cada. É isso mesmo. Manta casal por apenas R$19,99 cada. As lojas foram reabastecidas. É pra balançar tudo. Manta casal por apenas R$19,99 cada. Esse é o Pancadão Veste Casa. Ofertas válidas de 20 a 24 de junho. Corra e aproveite. Dor de ouvido, incômodo no nariz ou garganta são situações que atrapalham seu dia a dia. Aqui no Hospital Paulista, você conta com estrutura completa para tratar as dores mais comuns até as cirurgias complexas em otorrinolaringologia. Especialista em todas as consultas, pronto-socorro 24 horas, centro cirúrgico e UTI modernos, além de atendimento humanizado. Hospital Paulista, especialista em ouvido, nariz e garganta. Dr. Brasil Neto, diretor técnico médico, CRM/SP 70149. Jacaúna em São Paulo chega para driblar a concorrência. Lustre 12 de 60, sofá retrátil 12 de 179, mesa de jantar 12 de 99, cadeira 12 de 29. Venha logo, estoque limitado. Só quem fabrica direto para o consumidor tem o melhor preço. Gente, são mais de 30 lojas em todo o Brasil, fabricação própria e mais de 40 anos de tradição. Isso é o Grupo Jacaúna. Tatuapé, Radial Leste, Washington Luiz, Raposo Tavares e Campinas. Tá a fim de escrever a sua própria história? Que tal dirigir a sua própria vida? Então corre pra cá, que a sua hora chegou. Bem-vindo ao Mundo Casper, o lugar certo para você pensar, criar e questionar. Na Casper, razão e emoção se unem para fazer diferente, fazer melhor. E você, aceita o desafio? Tem muita coisa nova te esperando por aqui. Faculdade Casper Líbero. Paixão por comunicação. Nesta sexta, o entrevistado do Hora do Voto é o governador de São Paulo e pré-candidato ao governo paulista pelo PSB, Márcio França. Hora do Voto. Nesta sexta, 11h30 da noite. O ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, foi levado da sede da Polícia Federal em São Paulo para o Complexo Médico Penal de Pinhais, na região metropolitana de Curitiba.
Há pouco menos de um mês, ele começou a cumprir pena de 6 anos por lavagem de dinheiro. Outras figuras importantes continuam presas por causa da Operação Lava Jato. Outro ex-tesoureiro do PT, João Vacari Neto, já está cumprindo pena no Paraná. Ele foi condenado a 24 anos de prisão por corrupção passiva. O ex-presidente do Banco do Brasil e da Petrobras, Aldemir Bendini, está preso preventivamente em Pinhais. Ele espera o julgamento de um recurso no Tribunal Regional Federal da 4ª Região contra a condenação de 11 anos de prisão por corrupção e lavagem de dinheiro. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, cumpre pena de mais de 26 anos de reclusão. Ele já foi condenado em outros processos que ainda não foram analisados pela 2ª instância. O empreiteiro está na carceragem da Polícia Federal em Curitiba e tenta fechar acordo de delação premiada. Outro que está no Paraná é Eduardo Cunha, do MDB. O ex-presidente da Câmara foi preso em outubro de 2016. A última condenação dele foi no começo deste mês, mais de 24 anos de reclusão por desvios na Caixa Econômica Federal. O ex-ministro dos governos do PT, Antônio Palocci, está preso desde setembro de 2016. Já foi condenado em primeira instância a mais de 12 anos de prisão e ainda negocia um acordo de delação premiada. Desde maio, José Dirceu está cumprindo pena na penitenciária da Papuda, em Brasília. Ele se entregou depois que o Tribunal Regional Federal da 4ª Região negou o último recurso contra a decisão que o condenou a mais de 30 anos de reclusão, pelos crimes de corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. No mesmo presídio está o ex-ministro da Secretaria de Governo de Temer, Gedel Vieira Lima, do MDB, em prisão preventiva. Ele espera o julgamento por lavagem de dinheiro e associação criminosa no caso dos 51 milhões de reais encontrados num apartamento usado por ele em Salvador. Há menos de um mês, o ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral, do MDB, teve a primeira condenação confirmada pela 2ª instância. Até então, ele ficou preso preventivamente por mais de 1 ano e meio. No total, as penas impostas a Cabral passam de 100 anos de prisão. Atualmente, o ex-governador cumpre pena em Bangu, no Rio de Janeiro. O Supremo rejeitou o último recurso e mandou o senador licenciado Ivo Cassol, do PP de Rondônia, cumprir pena após quase 5 anos da condenação. Ele não vai ser preso. Ivo Cassol foi condenado em 2013 por fraude à licitação. De acordo com o Ministério Público, quando foi prefeito de Rolim de Moura, em Rondônia, entre 98 e 2002, o senador fracionou licitações para beneficiar empresas de familiares e amigos. Ivo Cassol foi o primeiro senador condenado pela Justiça depois da promulgação da Constituição Federal de 1988. No entanto, a aplicação da pena foi adiada depois de vários recursos da defesa. Em 2013, ele foi condenado a 4 anos e 8 meses de prisão em regime aberto. Em dezembro do ano passado, o Supremo reduziu para 4 anos. Ele ainda teve a pena convertida em prestação de serviços à comunidade e não será preso. Ele vai ter que pagar uma multa de mais de R$200 mil. Agora cabe a um juiz de Rondônia a definição das medidas alternativas. Em nota, Ivo Cassol, que está licenciado do Senado, disse que está pronto para cumprir a decisão de cabeça erguida. O ministro do Supremo, Luiz Roberto Barroso, autorizou incluir a delação do doleiro Lúcio Funaro no inquérito sobre o presidente Temer. O ministro Barroso atendeu ao pedido da Procuradora-Geral da República. Raquel Dodge sinaliza que o teor da delação do doleiro Lúcio Funaro, que está preso em casa, pode vir a embasar uma terceira denúncia contra Michel Temer. O inquérito apura se o presidente da República recebeu propina em troca do Decreto dos Portos, assinado em maio do ano passado, que ampliou de 25 para 35 anos o prazo de concessão para empresas que atuam no Porto de Santos. Temer, que já teve os sigilos bancário e fiscal quebrados pela Justiça, nega as acusações. Lúcio Funaro disse em delação que, em 2013, uma medida provisória foi alterada no Congresso sob encomenda para favorecer o Grupo Libra, uma das concessionárias do Porto, apontada como doadora das campanhas de Michel Temer. A Libra ganhou o direito de renovar a concessão, mesmo tendo dívidas com a União, o que era proibido no texto original. Segundo Funaro, a manobra foi comandada pelo então deputado Eduardo Cunha, que era líder do PMDB na Câmara.
Funaro disse ainda que Temer, que era vice na época, tinha negócios com a Rodrimar, que atua no Porto de Santos, e por isso influenciou para que a MP fosse aprovada. Segundo o doleiro, além de Temer e Cunha, também recebeu propina Henrique Alves, na ocasião, presidente da Câmara. Funaro também confirmou ter recebido dinheiro de Joesley Batista, da JBS Friboi, como forma de comprar o silêncio dele e proteger o presidente Michel Temer. A delação do doleiro, que confessou ter sido o operador de políticos do MDB, também envolve propina e Caixa 2 para os ministros Moreira Franco, de Minas e Energia, e Eliseu Padilha, da Casa Civil. Já o inquérito dos portos investiga ainda o empresário Antônio Celso Greco, dono da Rodrimar. Nesta semana, os advogados da empresa, entre eles o ex-ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, pediram ao Supremo para desmembrar e enviar o inquérito no que diz respeito à Rodrimar para a primeira instância. A empresa, que se diz inocente, alega que nos autos não há fato ocorrido durante o mandato do atual presidente. O general do Exército, Eduardo Vilas Boas, tem se reunido nas últimas semanas com os candidatos à presidência, em seu gabinete dentro do setor militar urbano em Brasília. Já passaram por lá Jair Bolsonaro, do PSL, Marina Silva, da Rede, Ciro Gomes, do PDT, Álvaro Dias, do Podemos e Geraldo Alckmin, do PSDB. Um dos próximos candidatos a se reunir com o general Vilas Boas é Fernando Haddad, do PT. Oficialmente, o Exército não fala sobre essa motivação dos encontros, mas o general tem usado a sua página no Twitter para registrar as conversas. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala dos encontros do general Vilas Boas com candidatos à presidência da República. De todos os sintomas do enfraquecimento de Michel Temer, o mais inusitado é a agenda do comandante do Exército. O general Vilas Boas recebe presidenciáveis em seu gabinete com notável desenvoltura. Pluripartidária, a lista de interlocutores do general já soma 9 candidatos. Sua movimentação contrasta com a paralisia de Temer, um presidente débil que teve de abdicar da pretensão de influir na própria sucessão. Pela Constituição, o presidente da República é o comandante em chefe das Forças Armadas. Em tese, e apenas em tese, o general Vilas Boas lhe deve mais do que obediência, lhe deve uma certa reverência constitucional. Mas a desqualificação de Temer e do seu governo promoveram, por assim dizer, uma espécie de subversão da liturgia militar. O comandante do Exército sente-se à vontade para recepcionar até os maiores desafetos do presidente. A pretexto de discutir temas relacionados à defesa nacional e à segurança pública, o general Vilas Boas já recebeu de Marina Silva a Geraldo Alckmin. Causou desconforto no Planalto ao recepcionar Jair Bolsonaro e Ciro Gomes, desafetos que chamam Temer de ladrão e escroque. Incluiu na agenda Fernando Haddad, o plano B do PT. Num instante em que proliferam os apelos, os pedidos de volta dos militares, o ciclo de conversas do general Vilas Boas, comandante do Exército, revela uma flacidez institucional que deseduca o pedaço mais alienado da sociedade brasileira. Boa noite. E daqui a pouco, Maria Lídia Flândula entrevista o deputado estadual Carlos Neder, do PT, sobre a conjuntura política e as eleições. 4 parlamentares petistas prestaram depoimento hoje como testemunhas de defesa de Lula no processo do sítio em Atibaia, atribuído ao ex-presidente, que nega ser o dono do imóvel. Foram ouvidos os senadores Humberto Costa e Jorge Viana e os deputados federais Arlindo Quinalha e Henrique Fontana. Os depoimentos duraram cerca de 10 minutos cada um e só os advogados de Lula fizeram perguntas. Os parlamentares negaram qualquer prática de atos ilícitos na administração do ex-presidente. Nem presenciei isso em qualquer reunião com empresas ou quem quer que seja, e a mim, que era subordinado a ele, também nunca me fez qualquer proposta que não fosse republicana.
Os senadores Lindbergh Farias, do PT, e Vanessa Graziotin, do PCdoB, também seriam ouvidos, mas alegaram que tinham outros compromissos e pediram reagendamento da audiência. Lula é réu na ação da Lava Jato, que investiga se as empresas Odebrecht e OAS bancaram obras no sítio frequentado pelo petista e a família em Atibaia, no interior de São Paulo. Há mais de 2 meses, Lula está preso em Curitiba, condenado no caso do apartamento no Guarujá. E o juiz Sérgio Moro marcou para o dia 11 de setembro o interrogatório de Lula referente ao sítio em Atibaia. Essa vez será a terceira vez, na verdade, que os dois ficarão frente a frente, sendo a primeira depois que o petista foi preso. O depoimento de amanhã, que Lula prestaria na Operação Zelotes, foi cancelado pela segunda vez por determinação do desembargador Neviton Guedes, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em Brasília. Câmara de São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, rejeitou as contas do ex-prefeito Luiz Marinho, do PT, que pode ficar fora da eleição deste ano. Por 19 votos a favor e 5 contra, os vereadores rejeitaram as contas de 2015 da gestão de Luiz Marinho, do PT. Ele comandou a cidade por 2 mandatos consecutivos, entre 2009 e 2016. Marinho é acusado de superestimar a receita municipal. Agora o petista, que é pré-candidato do PT ao governo do estado, pode ficar fora das eleições deste ano. Isso porque Luiz Marinho deve ser enquadrado na lei da ficha limpa. A lei impede por 8 anos candidaturas de políticos que tiveram as contas rejeitadas pelo Poder Legislativo. No entanto, Marinho ainda pode recorrer da decisão na Justiça Comum. Luiz Marinho é réu em 2 ações. Ele foi denunciado por suspeita de superfaturamento, fraude e desvio de verba do Museu do Trabalhador em São Bernardo do Campo. A obra deveria ficar pronta em 2013, mas até agora não foi concluída. O orçamento da construção é de 21 milhões de reais. Antes de ser prefeito de São Bernardo, Marinho foi presidente da CUT e ministro do Trabalho e da Previdência na gestão Lula. Atualmente comanda o PT paulista e em março deste ano foi escolhido pelo partido para disputar o governo de São Paulo. Na Lava Jato, ele foi citado nas delações da Odebrecht e na proposta de acordo de colaboração do empreiteiro Léo Pinheiro, da OAS. O ex-prefeito nega todas as acusações. A defesa diz ainda que a decisão da Câmara em rejeitar as contas de Marinho foi um ato eminentemente político, uma manobra atendendo aos mais escusos interesses. O Superior Tribunal de Justiça decidiu hoje restringir o foro privilegiado de governadores. Agora, só ficam na corte as investigações e processos criminais sobre os governadores em casos ocorridos durante o mandato e também relacionados ao exercício do cargo. A determinação cumpre o entendimento do Supremo Tribunal Federal de restringir o foro privilegiado de deputados e de senadores a crimes cometidos no exercício do mandato em razão da atividade parlamentar. Uma tradição em queda. É cada vez menor o interesse por tirar a carteira de habilitação, principalmente entre os jovens. Aqui em São Paulo, o número de novos motoristas caiu mais de 30% nos últimos 3 anos. Alan está prestes a completar 18 anos e bem que poderia estar pensando em tirar a carteira de habilitação. Mas, por enquanto, ter o documento está fora dos planos. É muito mais rápido e muito mais barato se locomover de transporte público. Quando é algum lugar longe, de difícil acesso, que eu acho mais fácil de carro, eu peço um Uber, mas o custo do Uber não se compara ao custo de um carro. A pesquisa feita a partir de dados do Denatran, o Departamento Nacional de Trânsito, mostra que a emissão da primeira CNH vem caindo nos últimos 3 anos em todo o país. O volume total em 2014 passava de 3 milhões e no ano passado recuou para pouco mais de 2 milhões. O cenário é semelhante no estado de São Paulo, onde a quantidade de carteiras de habilitação caiu 31%. Passou de 816 mil emissões em 2014 para 564 mil em 2017. E esse fenômeno vem ocorrendo entre homens e mulheres de todas as faixas etárias, até mesmo com os mais jovens, que antes tinham a CNH como prioridade e viam o documento como sinal de liberdade e independência.
Só com jovens entre 18 e 21 anos, a queda foi de 20,6%. Salomão faz parte desta estatística. Está com 18 anos e nem pensa em tirar a carteira. Estacionamento, gasolina, enfim, lavagem, toda a manutenção que leva um carro acaba sendo muito custoso. Quem trabalha com transporte por aplicativos agradece essa mudança de comportamento. Marlon é motorista há 3 anos e conhece bem esse público que não pretende dirigir tão cedo. Eles realmente não estão em busca de uma carteira de motorista, por exemplo. Eu fui educado a ter algumas conquistas, como uma casa, um carro, e os passageiros que eu converso, que têm essa idade mais jovem, eles falam que eles não querem ter uma casa, eles preferem morar de aluguel, eles preferem investir o dinheiro deles em outros lugares. Paula é especialista em finanças comportamentais e afirma que a crise econômica e o alto custo para tirar o documento, que pode chegar a R$2.000, também contribuem para aumentar o desinteresse pela CNH. E se você tira a carteira e não consegue comprar o carro, não justifica, percebe? A gente tem o pai chofer, que ele é ótimo, ele é excelente, ele atende 24 horas. Como aconteceu no Rio de Janeiro, vereadores de São Paulo querem proibir os canudinhos de plástico em bares e restaurantes da cidade. Mesmo sem lei, existem alternativas. O suco que chega para a Valéria vem diferente. No lugar do canudo de plástico, o de papel. A parte sensitiva, né, a parte sensorial do canudo muda um pouco, mas isso a gente habitua num minutinho. A princípio, a dona do restaurante, que fica na Vila Nova Conceição, tentou apenas retirar os canudos dos copos. Mas houve resistência dos clientes, então ela buscou a alternativa. Em contato com a água, ele se decompõe. Os canudos de papel custam cerca de 30% a mais que os de plástico, mas ela acredita que o preço pode cair se eles ficarem mais populares. Os canudos são o vilão ambiental do momento. Vídeos feitos por ONGs mostram a gravidade do dano nos oceanos, principalmente para a vida marinha. A bióloga e pesquisadora diz que esse tipo de material não é reciclado e leva séculos para se decompor. Ele é um item muito leve. E ele acaba, mesmo indo para lixão, para os aterros, ele acaba voando, né? E acaba chegando nos rios, e dos rios chegam aos mares, né? Mesmo o pessoal que usa muito canudinho na praia. Tem uma estimativa que 4% do lixo plástico que estão nos oceanos hoje em dia são os canudos. A exemplo do que aconteceu no Rio de Janeiro, vereadores de São Paulo discutem proibir a distribuição de canudinhos de plástico em estabelecimentos comerciais da cidade, como bares e restaurantes. O projeto ainda está em fase inicial, mas pode ser votado até o fim do mês. O texto prevê uma multa para quem for pego com o material. Às vezes precisa uma medida radical para ver que existem outras soluções e para ver que a gente realmente precisa cuidar do planeta. Mesmo sem uma lei, o mercado aqui em São Paulo já oferece alternativas para quem quer mudar de comportamento em relação aos canudinhos de plástico. São vários materiais sustentáveis. Aqui temos 2, o de vidro e o de inox. Eles são de uso pessoal, você pode levar na bolsa ou ter em casa, e eles ainda vêm com essa escovinha para fazer a limpeza. Há 2 meses, as 3 amigas resolveram lançar uma linha sustentável com venda em redes sociais. Os canudos de vidro unitário ou o kit com 4 canudos de inox custam cerca de R$40. Um kit para a bolsa com canudo, talheres e copo de silicone sai por R$141. A procura está crescendo. Em um mês, a gente faturou, acho que mais que o dobro do que a gente esperava. Na Europa também, na Índia também estão banindo plástico. E agora, no Brasil, acho que é uma tendência. Agora vamos aos gols de hoje na Copa do Mundo, com Estela Gontijo e Celso Cardoso. Já temos classificados. Rússia e Uruguai são os primeiros países garantidos nas oitavas de final da Copa do Mundo. E Cristiano Ronaldo retomou a liderança dos artilheiros. Boa noite, Celso. Boa noite, Estela. Isso mesmo, na vitória do Uruguai sobre a seleção da Arábia Saudita. O gol de Suárez não só garantiu os uruguaios na próxima fase, como também deixou os russos garantidos. Um pouco mais cedo, Portugal também deu um grande passo rumo à classificação, graças ao gol de Cristiano Ronaldo, o único do jogo contra o Marrocos. Foi o 4º gol do português no Mundial, que é o principal artilheiro do torneio. Ao
Aos 4 minutos da partida na rodada do Grupo B, Cristiano Ronaldo marcou gol de cabeça contra os marroquinos. Os africanos levaram perigo e exigiram grandes defesas do goleiro português Rui Patrício, mas não deu. Final, Portugal 1, Marrocos 0. No Grupo A, aos 22 minutos do primeiro tempo, o uruguaio Sanches levanta na área. Suárez desvia e abre a vantagem contra a Arábia Saudita. O artilheiro do Uruguai chegou ao seu 52º gol com a camisa da seleção celeste. O atacante Cavani teve essa chance de gol. Jogo sem grandes emoções, 1 para o Uruguai e 0 para a Arábia Saudita. E olha, no último confronto do dia foi difícil. A Espanha ganhou no sufoco do Irã, placar apertado, mas que deixou a Fúria muito pertinho ali da classificação para a próxima fase. É a mesma situação de Portugal e o único gol da vitória espanhola foi no segundo tempo e marcado por Diego Costa, brasileiro naturalizado espanhol. Espanha e Irã se enfrentaram na Arena Kazan. Aos 8 minutos do segundo tempo, Iniesta procura Diego Costa na área. No bate-rebate com a zaga iraniana, o brasileiro naturalizado espanhol faz o gol da vitória da Fúria, 1-0. O Irã chegou até empatar o jogo aos 16 minutos. Porém, com auxílio do árbitro de vídeo, o juiz marcou impedimento e o gol foi anulado. Jogo complicado ali para a Espanha, né, Celso? Agora, eu fiquei impressionada com o Diego Costa, até no momento que ele não fez gol, mas deu uma empurradinha ali naquele gol, né? Impressionante. Ele fez o gol, mas a bola bateu. O atacante oportunista é assim mesmo, ele está lá batalhando na área pela bola e quando ele não consegue chutar, a bola bate nele e entra. Gol marcado para ele, né? Mas só bateu ali, né? Mas estava na jogada, né? O vice-artilheiro da Copa, atrás do Cristiano Ronaldo, o Diego Costa tem 3 gols, o Cheryshev da Rússia também tem 3 gols. A briga pela artilharia está bem interessante com o Cristiano Ronaldo, claro, 4 gols de Portugal, 4 gols feitos por ele. Portanto, agora, o que você achou da atuação da Espanha nesse jogo? Jogo difícil, parece mais do mesmo dizer que não tem jogo fácil em Copa do Mundo. Mas é uma prova, é esse jogo da Espanha contra o Irã, Portugal contra o Marrocos, e o que vai ser sexta-feira, Brasil e Costa Rica. Prepare-se. Aliás, vamos falar da seleção, né, Estela? Vamos falar agora de seleção brasileira. A expectativa é de grande para o jogo contra a Costa Rica na sexta-feira. E então, confirmada a presença de Neymar nesse duelo. Ele está bem, Celso? Ontem ele deixou o campo irritado, meio chateado por causa de dores no tornozelo, mas hoje ele treinou normalmente com o resto do time e o técnico Tite já definiu, inclusive, o time que encara os costarriquenhos pela segunda rodada do Grupo E. Depois de deixar o treino de ontem antes do previsto com dores no tornozelo, Neymar esteve em campo e trabalhou normalmente com os companheiros antes da viagem para São Petersburgo. Com isso, ele confirmou presença no duelo contra a Costa Rica na sexta-feira. Aliás, os 11 que começarão o jogo serão os mesmos da estreia diante da Suíça. A expectativa é grande, né, pro segundo jogo. A gente espera fazer um jogo muito melhor do que foi a estreia e queremos vencer. A gente tá indo para vencer e para jogar muito bem. Treinei bem, me senti à vontade e o pé tá tranquilo. Mas a gente vai nos passar, né, sobre o adversário e hoje o treino foi mais para nós, né, do que para o próprio adversário e a gente vai analisar tudo e ver a melhor forma de vencê-los. Celso, jogo difícil? Eu creio que sim. Tem muita gente apostando em jogo fácil, goleada do Brasil, que assim seja, mas eu não acredito não. Os jogos com a Costa Rica costumam ser complicados. Em 2002, na verdade, o Brasil venceu por 5-2, mas foi a seleção que mais atacou o Brasil naquela Copa, foi justamente a Costa Rica. Só estava com a pontaria ruim e o Brasil acabou marcando 5 gols, mas é jogo... Não vai ser facinho igual todo mundo está falando. Tá bom? Tá bom, Celso, muito obrigada. Boa noite para você. Com você, Gamberini. Mesmo com o consumidor meio desanimado com essa Copa, os comerciantes da região da 25 de março esperam um aumento nas vendas em relação a 2014. Eles torcem para o Brasil deslanchar e, assim, aumentar os lucros. Para não ver as vendas caírem nesta Copa, a loja da rua 25 de março, que vende bijuterias, tratou de colocar entre as mercadorias vários artigos em verde e amarelo. Os adereços agora ocupam lugar de destaque.
uma estratégia para chamar a atenção dos clientes. Quem vai comprar um artigo da Copa acaba comprando um brinco para combinar, alguma coisa assim. E essa disputa pelo consumidor não está sendo fácil. Boa parte deste descontentamento é atribuída à seleção de Tite, que até agora não empolgou. Depois da estreia da seleção brasileira com empate na Copa do Mundo, os comerciantes aqui da Rua 25 de Março esperam uma vitória contra a Costa Rica para poder impulsionar as vendas. O resultado de 1-1 contra a Suíça desanimou os consumidores, que ainda gastam com cautela. A senhora escolheu o boné, né? Um bonézinho? Por enquanto, só o boné, ainda estou dando uma olhada. Mesmo com um desempenho abaixo do esperado, a União dos Lojistas da Rua 25 de Março e adjacências esperam um crescimento de 3% nas vendas, em comparação com a Copa de 2014, aqui no Brasil. Michel torce para a seleção avançar. É que a loja foi montada este ano especialmente para a ocasião. São mais de 2.000 itens. E hoje, inclusive, a gente inaugura mais 2 lojas também, porque ainda dá tempo, né? A Copa começou agora. Eduardo veio de São Lourenço da Serra, que fica a 50 quilômetros da capital paulista, para comprar os objetos que vão decorar o bar dele. Eu pretendo gastar lá seus R$500. Você acha que vale a pena? Com certeza, o bar enche, o pessoal gosta de assistir o jogo, entendeu? Antes mesmo da Copa começar, a Associação Comercial de São Paulo esperava um cenário mais pessimista com relação às vendas. Uma pesquisa feita pela entidade entre os dias 1º e 13 de junho revelou que 87% dos brasileiros não pretendiam alterar o hábito de consumo por causa da Copa. Situação agravada pela paralisação dos caminhoneiros. Dá para perceber na venda de camisas, bandeiras, até na decoração dos prédios, tudo isso, a gente nota menos otimismo do que das vezes anteriores. Eu acho que a cada avanço que o Brasil for tendo durante a Copa, vai aumentando o grau de interesse da população. Tem que animar, a gente é patriota e a gente não pode deixar de ser alegre, e o povo brasileiro é alegre, né? O Comitê de Política Monetária do Banco Central manteve a taxa básica de juros da economia em 6,5% ao ano. É a segunda vez consecutiva que o Copom mantém a Selic nesse patamar. De outubro de 2016 a março deste ano, a taxa de juros foi cortada 12 vezes seguidas e chegou a 6,5%, o menor patamar desde 1999. Na sua conta no Twitter, o presidente Michel Temer antecipou a divulgação dos dados de maio do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo a publicação, foram criados 33 mil empregos formais no último mês, em todo o Brasil, com destaque para as regiões Sudeste e Nordeste. No acumulado do ano, Temer disse que foram mais de 380 mil novos postos de trabalho. Porém, em relação ao mês de abril, maio fechou com uma queda de cerca de 82 mil vagas de emprego com carteira assinada. Os dados do CAGED são divulgados mensalmente pelo Ministério do Trabalho. Vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. Como a gente viu, o Banco Central não mexeu na taxa básica de juros do Brasil. Os juros que são o piso do mercado. Ficou em 6,5% ao ano. Mas quem está ligando para a taxa do Banco Central? A economia cresce devagar, quase parando, os juros dos bancos também quase não se movem e quem tem algum crédito ou dinheiro tem medo de comprar porque está uma confusão dos infernos no país. É tudo verdade, mas teríamos mais problemas se o Banco Central achasse que era preciso elevar os juros. Por que seria preciso juro mais alto? Para evitar a inflação? Que inflação? A inflação que poderia vir por aí por causa da alta do preço do dólar. Vários produtos têm seu preço cotado em dólar ou influenciado pelo preço da moeda americana. Por exemplo, combustíveis, trigo, soja, carne e eletrônicos. Se o dólar sobe, esses produtos e seus derivados podem ficar mais caros, progressivamente mais caros. Mas não estão ficando. Sim, houve um aumento de preços grandes por causa do paradão caminhoneiro, em especial na comida. Sim, a gasolina está mais cara, mas na média de centenas de produtos, a inflação está por perto de 3% e não deve chegar a 4% daqui a um ano. É isso que importa para o Banco Central. Mas tem um lado bem ruim nessa história. No entanto, porque os preços não estão subindo progressivamente na média, o que seria um aumento da inflação? Por que eles não estão subindo? A economia anda tão devagar que as empresas não conseguem repassar os aumentos. Se repassarem, as pessoas compram ainda menos.
Hoje sai uma prova de que a economia anda, ou melhor, se arrasta devagar. Houve uma pequena criação de empregos em maio, 33 mil. Comparado com o ano passado, o total de empregos com carteira assinada não está crescendo nem 1%. Mas em dezembro o número de empregos ainda diminuía ano contra ano. No entanto, logo antes do começo da recessão, em 2014, crescia a um ritmo bem mais rápido do que agora, o triplo. Em resumo, estamos na pasmaceira. Não voltamos a andar para trás, mas a economia se arrasta. Nunca antes saímos tão lentamente de uma recessão. Boa noite. Uma operação do GAECO, que é o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, prendeu hoje 10 pessoas da cúpula do PCC, na região de Sorocaba, onde, segundo as investigações, integrantes presos continuavam ordenando crimes. Entre as prisões, a de uma mulher suspeita de comandar uma quadrilha de tráfico de drogas e assaltos a bancos. Em julho do ano passado, a mesma mulher tinha sido presa, mas foi libertada depois de 3 meses por ter filhos pequenos. A Operação Acardo foi desencadeada nas cidades de Sorocaba, Votorantim, Itapetininga e Mogi das Cruzes. 4 carros também foram apreendidos, além de 2 toneladas de drogas, armas, munições, documentos relacionados aos crimes, joias, uma motocicleta, celulares e R$7 mil. 26 mandados de prisão foram expedidos. Cerca de 150 policiais militares participaram da operação. Todos os presos foram ouvidos e encaminhados ao CDP de Capela do Alto. A mulher presa em Sorocaba foi levada à penitenciária feminina de Votorantim. O Ministério Público Federal de São Paulo cobra explicações da Prefeitura e do Estado sobre a suposta situação precária de venezuelanos aqui na capital. O homem que prefere não mostrar o rosto vive neste centro temporário de acolhimento da Prefeitura no Butantã, na zona oeste de São Paulo. Ele confirma que há dezenas de venezuelanos morando no local e diz que já ouviu relatos dramáticos sobre a vida dos que fugiram do país vizinho, assolado em uma crise econômica e humanitária. O que eles contam sobre a vinda deles para cá? A vinda deles é que o país deles estava em crise, né? E lá estavam sem comer, não tinha alimentação. Vieram para cá, eu conheço particularmente, tenho vizinhos meus de cama, pessoas boas. O Ministério Público Federal cobrou esclarecimentos da Prefeitura e do Governo do Estado sobre as condições em que vivem esses imigrantes. Seriam cerca de 200 vivendo em 3 abrigos da cidade. Relatos colhidos pela Procuradoria e também notícias divulgadas pela imprensa indicam que os abrigos estariam restringindo o horário de alimentação dos venezuelanos e dificultando o acesso deles a computadores, máquina de lavar e até limitando o direito do grupo de se reunir para conversar, por exemplo. O morador, que convive com os estrangeiros, no entanto, diz que não viu nenhum episódio em que esses problemas tenham acontecido. Como é que é a rotina? É diferente da dos brasileiros? Não, a mesma rotina. São o mesmo tratamento que é dado para os brasileiros é dado para eles também. O que a gente come, eles comem também. Outra moradora, que não quis se identificar nem gravar entrevista, afirmou que há mulheres venezuelanas no centro de acolhida e que o atendimento tem sido igual. Além da suposta precariedade, os venezuelanos estariam enfrentando o obstáculo da língua. Alguns acham que o curso de português oferecido pela Prefeitura acontece em locais muito distantes. O Ministério Público Federal diz que já encaminhou ofícios aos 3 locais que têm recebido os venezuelanos aqui em São Paulo. A Procuradoria também cobra dos governos municipal e estadual providências e ações de controle da poliomielite. O temor é que o surto desta doença registrado lá na Venezuela possa se alastrar por aqui devido ao fluxo migratório. Hoje, o prefeito Bruno Covas, do PSDB, negou que os venezuelanos estejam sendo privados de qualquer serviço. O tratamento ali nos CTAs é um tratamento, inclusive qualquer um dos CTAs, feito com a maior dignidade possível, onde as pessoas discutem conjuntamente o que vai ter no CTA. Agora, é claro, tem horário de entrada, horário de saída, como qualquer equipamento público municipal. Já sobre os cursos de português, a Prefeitura discorda que os locais das aulas sejam longe dos abrigos. As aulas estão sendo dadas numa distância de 20 minutos a pé, nas escolas próximas do CTA de São Mateus. No caso do CTA do Butantã, as aulas
terão início também numa escola próxima. A Secretaria Estadual de Saúde afirmou que a vacina contra a paralisia infantil faz parte do calendário nacional de vacinação e que as doses estão disponíveis na rede pública de saúde. A pasta disse que não foi acionada pelo Ministério Público até o momento. Depois de criticado no mundo todo, o presidente Trump voltou atrás e proibiu a separação de pais e filhos na fronteira dos Estados Unidos com o México. Adultos e crianças agora vão ser enjaulados juntos. Pelo menos 2.000 crianças foram separadas dos pais e presas em centros de contenção de imigrantes. 49 dessas crianças são brasileiras. Trump passou a manhã reunido com representantes do Departamento de Justiça e o Departamento de Segurança Interna para encerrar esse vergonhoso capítulo da crise migratória americana. A lei estabelece que imigrantes ilegais adultos têm de responder criminalmente pela invasão do território americano. Por isso, menores de idade que chegavam com os pais deveriam ser levados sob custódia do governo e postos em jaulas, sem qualquer contato com ninguém. Não podiam nem mesmo abraçar os pais. Segundo a Casa Branca, a decisão de hoje deve ainda ser confirmada pelo Congresso para virar lei. O Papa Francisco afirmou que a atitude de enjaular crianças é imoral e contrária aos valores católicos. Luiz Videgaray, ministro das Relações Exteriores do México, afirmou que a prática é uma violação clara dos direitos humanos e põe as crianças em situação vulnerável. Thorbjørn Jagland, o presidente do Conselho da Europa, que lida há anos com uma crise migratória grave, foi enfático em dizer que a política americana é um sinal de que Trump não é mais líder moral de seu país ou do planeta. O parlamento da Hungria aprovou hoje punição a quem ajuda imigrantes ilegais no país. A nova legislação prevê pena máxima de 1 ano de prisão para quem ajudar uma pessoa que tenha entrado ilegalmente na Hungria, se a vida dela não estiver imediatamente em perigo. A lei limita a ação de organizações não governamentais de ajuda humanitária no país. Uma emenda à Constituição também foi aprovada e afirma que nenhuma autoridade pode prejudicar a composição da população húngara, uma disposição para tornar inconstitucional a imposição de cotas de imigrantes pela União Europeia. O Conselho Europeu e a Organização para a Segurança e Cooperação na Europa criticaram a ação húngara como arbitrária e vaga, além de violar a lei europeia. O Canadá aprovou hoje o uso recreativo da maconha. A partir de 17 de outubro vai ser legalmente comercializada a maconha de produtores licenciados e também vai ser permitido fumá-la no território canadense. O Canadá, que já permite o uso medicinal da maconha há 7 anos, é o segundo país a legalizar o consumo recreativo da erva. Em 2013, o Uruguai legalizou a produção e a venda da maconha. Nos Estados Unidos, só alguns estados aprovam o uso recreativo. Em Brasília, o presidente Temer e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Fux, falaram sobre o uso de notícias falsas, as chamadas fake news, nas eleições. No encontro organizado pela Associação Brasileira de Rádio e Televisão, a Abratel, Fux disse que as fake news poluem o ambiente democrático, causam danos irreparáveis às candidaturas e que o TSE está municiado para enfrentar as notícias falsas. Em discurso, Temer falou sobre a importância de assegurar liberdade de imprensa e abordou a disputa eleitoral deste ano. Haverá aqueles que apostam na desinformação, de olho nos próprios interesses, porque as desinformações, digamos assim, a malemolência, muitas vezes, né, de candidatos, ao fundamento de que, não vou dizer isso porque eu perco eleitorado tal, eleitorado qual, é um mal para o país, porque significa exatamente a escravização àquilo que um setor pode pensar e o candidato não quer desagradar. Na entrevista do dia com Maria Lídia Flandoli, o ânimo político do PT depois da absolvição da senadora Gleisi Hoffmann. Entrevisto o deputado estadual do PT, Carlos Neder, político de extensa atuação na vida pública, tendo sido vereador em São Paulo por 4 mandatos e também secretário municipal da Saúde na gestão da então petista
Luísa Erundina. Eu agradeço muito, deputado, estar conosco. Bom, hoje é o day after, o dia seguinte, depois de tanta expectativa sobre o que seria o resultado do julgamento pela segunda turma do Supremo, das denúncias contra a senadora Gleisi Hoffmann, presidente nacional do PT. Então, eu quero começar, assim, para avaliar o quanto a absolvição de ontem, aquela decisão no Supremo, reforça as chances eleitorais das candidaturas do PT? Boa noite, Maria Lídia. Satisfação estar de novo com você aqui no Jornal da Gazeta. Claro que há diferenças entre os dois julgamentos, mas no caso específico nos chama a atenção o fato da exigência de provas concretas, objetivas. Mas peraí, 2 julgamentos, eu não entendi por que. Dois, quer dizer, o que houve agora e o que virá em seguida, que é a petição feita pelos advogados do Lula. Na próxima semana, o do Lula. Exatamente. Ok. Então, há todo um debate se um influenciará o outro. Mas no caso específico, o que ficou bem delineado é que esse tipo de denúncia que acaba levando a um tipo de favorecimento também para os que fizeram delação premiada, não é suficiente. É preciso que provas objetivas sejam apresentadas de tal maneira que isso leve ou não à condenação. E, nesse sentido, nós entendemos que foi feita justiça em relação à nossa presidente. Sim, e acha que isso politicamente pode fortalecer candidaturas do PT, o partido, porque o PT vem em tempos com situação difícil, com lideranças importantes presas, o próprio Lula na situação em que está e várias outras denúncias de réus que estão aí condenados, julgamentos prosseguindo. Então, nesse sentido, tinha muita gente desanimada e receosa mesmo do impacto disso sobre as candidaturas. Agora, um julgamento como esse muda alguma coisa? Muda, mas eu acho que o importante é que nós temos a necessidade de recuperação da democracia no país, de colocar o poder judiciário no seu devido lugar. E agora mesmo eu estava vendo o resumo que vocês fizeram e são fatos tenebrosos envolvendo praticamente todos os partidos políticos, inclusive o comentário feito ao final pelo Josias de Souza, mostrando que nós chegamos ao gabinete do comandante do Exército. Quer dizer, nós estamos sem direção hoje no país, um presidente que se arrasta e teremos mais 6 meses pela frente num quadro de crise econômica, de desemprego, de falta de poder vindo dele, inclusive no sentido de ter um processo mais republicano no país. Então, esse tipo de decisão nos dá um alento, que é o alento de que o processo democrático deve se sobrepor a esta ideia da política enquanto algo relacionado à polícia e não aos direitos de cidadania. Agora, deputado, quando o senhor fala dessa coisa da democracia no Brasil e fez aí uma referência em relação ao judiciário, o seu próprio partido, o presidente do seu partido aí foi beneficiado exatamente porque o judiciário está funcionando. A segunda turma lá votou como melhor, os ministros entenderam que devia ser, não houve um consenso em relação à questão da corrupção, lavagem de dinheiro, ela não tinha cargo público na época que falaram da tal denúncia, etc. e tal, ali houve um consenso de todos os magistrados da turma, na outra questão de Caixa 2 não houve, mas de qualquer forma ela foi absolvida, qual seja uma instituição que está funcionando, pode não agradar no caso do Lula, mas no caso da Gleisi vocês estão comemorando. Então como é que é? Para uma coisa vale, para outra não? Pois é, nós queremos total isenção. Durante muito tempo o Partido dos Trabalhadores denunciou que estava havendo um processo seletivo, muito direcionado às suas próprias lideranças. E muito recentemente é que nós observamos a condenação ou julgamento de lideranças importantes de outros partidos políticos, como é o caso do ex-governador de Minas Gerais. Mas nós não queremos que o Poder Judiciário se imponha aos demais poderes. Nós queremos um processo equilibrado em que a sociedade civil também possa se manifestar. Ou seja,
foi o poder que mais relutou diante da ideia do controle externo. A instalação, por exemplo, do Conselho de Justiça foi objeto de extensos, demorados debates e uma enorme rejeição por parte do Poder Judiciário em aceitar que todos nós devemos ser analisados, controlados, fiscalizados, inclusive o Parlamento brasileiro. Então é nesse sentido que eu digo que nós precisamos que os demais poderes e a sociedade se sobreponham a apenas um deles. E a decisão de ontem, que foi favorável à senadora Gleisi Hoffmann, pode ser vista como um indicador de que haja no Supremo um ânimo em atender, um ânimo favorável ao recurso apresentado pela defesa de Lula para que ele possa aguardar em liberdade até a finalização do julgamento do caso dele? Eu acho que não só o dele em especial, mas outros que se situam numa situação semelhante, como é o caso, por exemplo, de julgamento feito em instância colegiada, em segundo grau, muitas vezes a partir de delação premiada, elas serão agora objeto de uma análise mais cuidadosa, se de fato as provas que são apresentadas condizem com os depoimentos feitos. Nesse sentido, nós defendemos a tese de que não houve todo o direito de defesa dado ao ex-presidente Lula, que nós temos que respeitar a possibilidade das pessoas serem inocentes até prova em contrário e que cada um tem o direito de recorrer às instâncias superiores e, no caso dele, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo sequer chegaram a ser acionados na análise de mérito das denúncias feitas em relação ao triplex lá em Guarujá. Bom, não vou discutir com o senhor, sabe, essa questão. Não é nem o foco da nossa entrevista. Sim. Eu quero muito ouvir a questão política. Esse ano eleitoral, o PT de verdade está numa luta aí para a eleição de uma bancada expressiva na Câmara Federal. Nomes importantes do partido, políticos hábeis, políticos experientes estão optando por essa candidatura. E aqui em São Paulo também, as candidaturas todas para uma bancada de expressão na Assembleia Legislativa e em outros estados. Quer dizer, existe um empenho no partido. E agora, essa decisão da cúpula do PT, que não é subscrita, não há um consenso, porque eu já ouvi de muito petista mesmo, algum protesto em relação a isso, sobre a manutenção da candidatura de Lula. Quando, do ponto de vista legal, nós não sabemos se ela será ou não viável. E isso, quando for definido, está muito em cima do próprio dia das eleições, faltando poucos dias. Isso, para o presidente Lula, para a autoestima dele, eu acredito que seja muito bom, um alento. É uma expressão de lealdade, expressão de apreço do partido àqueles que lutam por essa manutenção. Mas isso é bom para os intentos de bancadas expressivas no parlamento, nos estados e lá em Brasília? A julgar pelas pesquisas, sim, porque veja que nós estamos caminhando para quase 90 dias em que o ex-presidente está preso e ele se mantém em primeiro lugar nas pesquisas de opinião, de intenção de voto. E isso nos permite projetar uma ampliação de bancada tanto em âmbito federal como nos estados, inclusive em São Paulo. É claro que nós não temos ainda a certeza do que ocorrerá a partir do dia 15 de agosto, mas a decisão é de inscrevê-lo no dia 15 de agosto e, a partir daí, ver como vai agir o Tribunal Superior Eleitoral. Lembrando que a discussão que se faz na Justiça Comum não se confunde com a questão do direito ou não do ex-presidente ser candidato. Nós queremos que a eleição, a política, se faça com alegria, com participação, e a prisão do Lula tem se revelado para a grande maioria da população como algo que não condiz com o que nós esperamos do ponto de vista do debate democrático e da busca de alternativas no país. Muito obrigada, deputado, por sua entrevista. Muito obrigado. Boa noite. Gamberini. O sol brilhou forte hoje, as temperaturas subiram aqui em São Paulo, chegando aos 25 graus. Lembrando que amanhã de manhã começa oficialmente o inverno, mas a estação mais fria do ano deve chegar com sol e até calor, viu? Vamos à previsão para o Brasil e o estado de São Paulo com Mariana Armenteiro.
O ar seco continua mantendo o tempo firme e ensolarado em quase todo o Brasil, com predomínio de altas temperaturas. Já no sul, uma nova frente fria avança e provoca chuvas amanhã no Rio Grande do Sul. Nas outras áreas, só deve chover ainda na costa nordestina, com um pouco mais de intensidade ali na Bahia e no norte do Brasil. Vamos ver como fica a nossa tabela de temperaturas para essa quinta-feira? Na capital gaúcha, mínima de 12 e máxima à tarde na casa dos 25 graus, com chuvas principalmente a partir da tarde e início da noite. Em Vitória, chega a fazer até 28 graus, com tempo firme por lá, assim como no Rio, onde as temperaturas ficam entre 15 e 31 graus amanhã e faz 31 também em Fortaleza. Mas por lá, uma chuvinha rápida e pontual deve refrescar esse calorão, ok? Para São Paulo, o inverno, que tem início oficialmente por volta das 7 horas da manhã, chega frio para marcar presença, mas depois esquenta. Pode haver formação de névoa e nevoeiro em áreas do sul, leste e litoral do estado, mas que vão se dissipando no decorrer da manhã. Aí o sol predomina e à tarde faz um pouco de calor. À noite, volta a esfriar. Chega a fazer até 29 graus em Presidente Bernardes e em Araçatuba, 30 graus em Votuporanga, mais ao norte. Nas cidades de Ribeirão Preto, Araraquara e Barretos, a máxima vai aos 28 e no litoral pode fazer até 27 graus, tanto em Santos quanto em Caraguatatuba. E vai fazer calor também aqui na capital, nesse primeiro dia de inverno, viu? Nessa madrugada, mínima de 14 por aqui e máxima amanhã à tarde na casa dos 25 graus. Aí na sexta-feira a máxima prevista é de 24 e esquenta no sábado, quando os termômetros ficam ali entre 13 e 26 graus, com muito sol à tarde e nenhuma gota de chuva. O Jornal da Gazeta termina aqui. A edição de hoje pode ser vista no site do Jornal da Gazeta. Uma boa noite para você. Boa noite e até amanhã. Nesta sexta, 11h30 da noite, em Hora do Voto, Maria Lídia entrevista o pré-candidato ao governo de São Paulo pelo PSB, Márcio França.